Ação judicial contra a AIMA. Vamos entender o que é, quem pode solicitar e quais os resultados têm sido obtidos através dessas ações. Convidei a doutora Maiara Zucco para conversar com a gente, explicar tudo sobre o assunto. Não é isso, doutora Maiara? Seja muito bem-vinda. Eu agradeço pelo convite, fico muito feliz de poder trazer esse assunto tão importante, né, que tanta gente tem tanta dúvida, e espero poder clarificar as ideias e ajudar todo mundo a entender um pouquinho mais, né? Exatamente. Eu já vou perguntar, doutora, quais os motivos comuns que os estrangeiros têm entrado com as ações contra a AIMA? Bom, basicamente, eles têm procurado mais essa demanda quando se trata de falta de agendamento, porque a AIMA não abre vagas há muitos meses, quando a manifestação Teresa já está há muito tempo protocolada, às vezes ela veio com visto, mas está sem agendamento também, ou já está aqui em Portugal sem manifestação, sem agendamento nenhum, e precisa de agendamento, então a maior parte está sendo por conta de falta de agendamento de AR, manifestação Teresa em atraso e também as emissões de AR que estão atrasadas também, né? Que tem muita gente ainda do ano passado aguardando a emissão. Nossa. Nesse momento, a AIMA está abrindo normalmente as vagas ou para alguma categoria, algum artigo específico ou não? Não, já faz meses que eles não abrem vagas. Uma abertura de fato, a última vez que aconteceu foi em novembro do ano passado, pra você ter uma ideia. Desde então, no máximo, houve ali uma abertura de vagas de desistência, que é aquelas pessoas que desistem, aí eles colocam essas vagas à disposição, só que isso foi logo no início do ano, já nem houve mais sequer essa disponibilidade. E a gente acredita, né, por pura... falando da própria AIMA, né, que eles falam pra gente pelas ligações, é de que pelo fato de que tem tendo muitos processos judiciais. Então, eles estão tendo que agendar as pessoas obrigatoriamente por determinação judicial. E, além disso, tem a questão da manifestação do interesse, que eles estão querendo acelerar todo esse processo. Então, de certo modo, falta espaço para atender tanta gente. Entendi. Então a pessoa acaba, ela não consegue por via normal, então ela acaba indo à ação judicial. Esses processos têm agora aumentado bastante, né? As pessoas têm procurado essa via jurídica, e tem dado resultado, as ações, assim, dão resultado? Sim, sim, tem dado um bom resultado. O que acontece aqui? Nos meus processos, no nosso escritório, não houve nenhum que foi recusado, mas a gente sabe pelos colegas que a gente vai conversando, né, que tem alguns sim que estão sendo recusados. Então é muito importante ter cuidado, porque esse tipo de processo é de intimação judicial porque é uma urgência. Então a pessoa ela tem uma urgência, ela precisa logo daquela resolução. E se ela entra com essa ação sem ter essa urgência, o pedido vai acabar sendo negado. Então tem muitas pessoas confundindo isso simplesmente pela AIMA ter desrespeitado prazos. Só isso não é suficiente, tem que ter uma urgência. Se a pessoa tem um caso onde ultrapassou o prazo da AIMA, mas ela não tem urgência, então não é intimação judicial. É outro tipo de demanda que ela é mais lenta, é mais cara, então tem custas judiciais, então, de certo modo, a intimação judicial tem dado errado em alguns casos, porque as pessoas estão entrando com ação sem saber bem certinho sobre os requisitos. Mas, em geral, tem dado muito certo para quem tem realmente a urgência comprovada, né? Entendi. Então, vamos desde o início, né? Como é que funciona esse processo, né? Qual é o nome exato? É ação judicial? Eu vejo alguns advogados falando algumas palavras diferentes, assim. Como começa com tudo isso? Pronto. Primeiramente, eu comecei vendo algumas pessoas falando sobre ação cautelar, que é outro tipo de ação. O que nós Hum, falamos agora é sobre a intimação judicial, que é uma metodologia rápida, ela é no tribunal mesmo, é uma ação judicial em si, só que ele é muito rápido. É uma média de 20 a 40 dias úteis para concluir esse processo. Então, uma demanda normal demora em torno de um ano, enquanto a intimação demora menos do que 2 meses. Então, de certo modo, ela é muito mais rápido. Por isso que é a questão da urgência. Como que funciona tudo isso? O primeiro passo é a organização documental, porque nem processo funciona sem isso. Depois que tem uma documentação bem pronta, assim, que o principal é a comprovação da urgência, aí vai protocolar esse processo. Quando é protocolado, a gente tem que aguardar a distribuição disso. Já tivemos casos que demorou 1 ou 2 dias e casos que demoraram 2 semanas. Não tem como saber bem certo o tempo que vai levar para a distribuição. Depois que é distribuído, vai ter um juiz responsável por aquele caso. E aí esse juiz vai fazer um despacho, determinando a situação da AIMA. Então, a gente está pedindo que a AIMA seja intimada para se manifestar, né? Então, ele determina essa citação para que a AIMA se manifeste. Esse despacho também pode levar 1, 2 dias ou mais do que 2 semanas. A gente tem um caso mesmo que está aguardando despacho desde o dia 27. Então, aí tem bastante tempo aguardando. Mas já tivemos casos que no mesmo dia já foi feito o despacho. Então, é realmente muito aleatório esse tempo. Depois que é feito o despacho da citação, então a AIMA é intimada. Eles enviam uma intimação
fisicamente por meio do CTT, e depois que a AIMA recebe essa intimação, tem que ser juntado o comprovante de que a AIMA foi intimada no processo. E aí sim é que começa a contar os 7 dias da AIMA para ela poder apresentar a resposta. Normalmente, o que tem acontecido? Como demora muito tudo isso de chegar a intimação, a AIMA se manifestar, ser juntado no processo, a AIMA já está no mesmo ato, já fazendo ali a resposta. Então, chegou a intimação, os 5, 6 dias úteis que ela recebeu, ela já tem feito o agendamento. Então, ela responde ali com o agendamento da manifestação, da autorização de residência, do visto que veio sem agendamento, ou já determina a emissão do título que está atrasado. Então, ao invés de responder o processo para prolongar ainda mais a discussão, já tem de pronto resolvida a questão. Agora, se ela responde, aí o processo continua. Daí quem decide é o juiz. Aí o juiz ele vai decidir aquilo, se ele quiser pedir mais provas, ele vai demorar mais uns 15 dias mais ou menos, senão ele já vai decidir. Na decisão, ele pode determinar que a AIMA agende, que é o que estava acontecendo no começo do ano. Só que agora a AIMA realmente tem já agendado. Já manda logo. No começo do ano, o juiz que estava tendo que decidir, daí demorava um pouquinho mais. E aí ele determinava que a AIMA agendasse em 20 dias úteis. Então, consequentemente, a AIMA estava sendo obrigada por multa diária a agendar. Então, como ela já sabe que vai ser, na maior parte dos casos, condenada, ela acaba já agendando para não gerar discussão, assim, já resolve o problema de uma vez. Mas pode acontecer, sim, do juiz também negar, né? Eu já soube de muitos casos, inclusive. Entendi. Agora, então, para iniciar o processo, tem que ser via advogado, tem que ser a pessoa sozinha, ela não consegue fazer isso. Sim, exatamente, porque é uma demanda no tribunal mesmo, não tem mesmo como a pessoa. Olha, eu não sei se de repente na segurança social você tem apoio jurídico gratuito. Eu nunca cheguei a perguntar para eles se eles fazem esse tipo de atendimento gratuito, mas né, vale a pena tentar, quem quiser. A segurança social dá apoio jurídico gratuito. A pessoa pode ir lá perguntar se eles fazem esse tipo de serviço e, uma vez tendo esse apoio, não precisaria pagar advogado. Mas sim, precisa de advogado para fazer essa demanda. Certo. E a senhora falou aí sobre essa questão da urgência, né, de você precisar comprovar que realmente você necessita daquilo ali, que você não pode ficar pelo trâmite normal aguardando na fila. Quais são os casos que a senhora realmente recomenda ir até o tribunal? É tribunal administrativo, é isso, para acionar a AIMA? Exatamente. Pronto, eu divido de uma certa forma para poder separar os casos que chegam a mim, porque todo dia chega gente querendo análise de caso, né? Então eu divido em 5 pilares: saúde, educação, convívio familiar, liberdade geográfica ou trabalho. Então, se a pessoa ela tem um ou mais desses pilares atingido, provavelmente ela vai ter sim a possibilidade de entrar com intimação judicial. Exemplos de casos que a gente tem feito. A pessoa trabalha dirigindo, então está atingindo aqui o trabalho dela. Ela trabalha dirigindo e precisa fazer a troca da CNH para carta portuguesa, ou a CNH dela está próxima de vencer, é uma motivação que atrapalha o trabalho dela. Ou às vezes o patrão chegou e falou assim: olha, sua autorização de residência está vencida, preciso que você apresente uma nova, ou eu não quero mais ter você contratado enquanto tiver sua manifestação 3, porque o cenário econômico está muito complicado. Então, essa é uma motivação que pode, né, ser de trabalho, porque a pessoa está tendo o trabalho dela comprometido. A maior parte dos nossos casos são desses, tá? E a pessoa está sendo, essa questão do trabalho, e aí apresenta uma declaração da Agora, empresa. isso, tem que ter a declaração, tem que ter um documento como prova. Isso, porque só argumentos é o que tem levado os pedidos a serem negados, tá? Então, nos nossos casos, a gente só entra se tem documentos. A gente nem entra se tiver sem documentos, porque não vale a pena. É só realmente perda de tempo. Tem que ser Uhum. realmente documentado. Saúde. Já tínhamos casos que a pessoa faz tratamento médico, não tem número de utente por não ter AR, e aí precisa fazer tratamento com especialista, ou pagar medicamentos que são caros e com o número de utente pagaria mais barato. Motivação de urgência para questão de saúde. Educação. Tivemos casos já de pessoas que conseguiram passar para bolsas de estudo ou para até ingressar na universidade, só que para poder fazer o curso precisava da autorização de residência. Inclusive, a gente tem um caso nesse momento que ele conseguiu entrar na universidade, mas ele tem até o dia 15 de dezembro para apresentar a autorização de residência, senão não vai ser considerado válida a candidatura dele. Então, são questões de educação que atrapalham. Uhum. Convívio familiar. Tenho minha família aqui comigo e quero regularizá-los, só que eu preciso da minha autorização primeiro. Então, eles, né, para poder estarem aqui comigo, conviverem comigo, precisam da autorização. Liberdade geográfica, o último, né? Vamos Uhum. falar muito também, né? Liberdade geográfica é, por exemplo, tem uma empresa fora do país e essa empresa precisa de mim, que eu vá lá fazer algum tipo de, enfim, cuidar da empresa em si. Ou às vezes eu tenho algum familiar que está com saúde debilitada, alguma saúde avançada, e eu preciso visitá-lo vez ou outra, eu estar à disposição. Então, são questões que limitam a minha liberdade geográfica. São essas, mais ou menos assim, os principais. Mas atingindo um desses pilares é considerável.
E todos esses, então, estão sendo para pessoas que chegaram sem agendamento, pessoas em caso de reagrupamento familiar que não conseguiram ainda vaga, é isso? Isso, E a gente também é de manifestação de interesse ou não? Isso, exatamente. A gente já teve casos de pessoas com manifestação de interesse, né, que estão aí há muito tempo paradas. Já tivemos casos de artigo 15, que é familiar da União Europeia, reagrupamento familiar, né, que está aí sem vagas há muito tempo, pessoas que estão aqui sem visto, sem autorização, sem nada, né, estão aqui estudando, Uhum. querem uma autorização de estudo. Então, literalmente, vários casos aí que podem se aplicar. Também pessoas que estavam com autorização em atraso, que a AIMA não estava emitindo, que estava demorando muito, aí com a intimação judicial o documento chegou. Então, é dessa forma que está sendo ultimamente, nesses casos assim mais demorados, né? Certo. E os vistos agora, eles estão vindo com agendamento? Ou como está esse processo? É até uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre as vagas quando tu me perguntou ali, porque eu ainda lembrei, depois que a gente já tinha mudado de pergunta, que é uma das coisas que eu até explico sobre essa questão de não ter vagas abertas. Porque até os vistos que estão saindo agora, eles estão saindo com agendamento para o ano que vem. Exato. Uhum. Então, assim, se hoje sai um visto, o agendamento está para fevereiro, março. Então, Olha, hoje teve um seguidor que me mandou mensagem aqui. Ana, o meu visto saiu agora, com entrada para agosto, e ele só está marcado para abril do ano que vem. O que fazer, né? O que fazer nesse caso, doutora? É um caso de ação judicial ou é um caso de ficar tentando com que a AIMA reagende isso? bom, se eventualmente na prática ele tiver dificuldades pelo fato de não ter AR, aí sim a gente pode considerar uma intimação judicial, mas só pelo fato do agendamento dele ter ficado muito distante não dá para considerar. Ah, mas tem a Certo. validade do visto e tudo mais, o visto está válido até junho do ano que vem. Por decreto. Exato. Vamos falar sobre isso, porque é uma coisa que eu vejo que algumas pessoas ainda não sabem. Tanto a documentação, o documento que está lá, o cartãozinho, que já está como vencido e não conseguiu fazer renovação automática para um ativo, tanto para esses vistos, eles estão englobados no decreto. Exatamente. Então, só o argumento de que está vencido ou já passou da validade não é suficiente, porque o decreto já resolve isso. Agora, digamos que a pessoa tem algum evento para ir. Ah, eu trabalho e aí tem algum evento que é muito importante para minha carreira, para minha empresa, só que é lá em Londres. E aí eu estou com minha autorização vencida. Não é válido para Londres um decreto de Portugal. Então, se você pega aqui um documento vencido e vai para a Itália e tem uma fiscalização, você está ilegal lá, porque só é válido para Portugal. É a mesma lógica da CPLP, que não dá para viajar, porque para Portugal ela é válida, para os outros países aqui não. Então, essa é a complicação. Então, a gente precisa encontrar formas de que o fato da pessoa não ter autorização ainda, ou estar com autorização em atraso, atrapalhe a vida dela de verdade, que esteja infringindo os direitos fundamentais dela. Esse é o termo, né? Que a gente fala Aham. judicial. Então, é mais ou menos essa é a lógica, de infringir algum direito fundamental da pessoa. Entendi, porque, no geral, quem está ali, está trabalhando, não está tendo problema com o empregador nesse caso, está tudo certo aqui, o documento mesmo aparentando vencido, ele, pelo decreto português, ele está válido automaticamente até junho de 2025, tanto o visto, que é o caso desse seguidor, que só tem o agendamento para o ano que vem, tanto esses documentos, tanto a RCPLP, que está lá com aquele documento vencido já há um tempão na data, mas para todos esses casos são válidos pelo decreto, certo? Isso, exatamente. A gente está investigando aqui uma saída para essas pessoas que não têm essa urgência comprovável, né? Mas isso demanda muito estudo, então a gente já está aí há umas 2 semanas estudando possibilidades jurídicas que fogem da Uhum. intimação judicial, que não precisa da urgência, mas por enquanto ainda não terminamos a pesquisa, porque realmente tem que ser algo bem firme. Imagina, a pessoa, uma ação normal, né? Até ter custos são muito altos. Então, se eu entro com uma intimação, eu não pago nada, não tem taxa nenhuma. Agora, se eu entro com uma ação normal, eu vou pagar entre 300 a 600 euros só em custas judiciais. Então, imagina entrar com uma ação onde você vai ter que pagar advogado, vai ter que pagar as custas, você vai ter que perder o tempo com aquilo e no final ser negado porque não foi a medida correta. Então, para a gente poder ver se realmente existe alguma saída, a gente está investigando bastante para encontrar alguma saída, mas por enquanto ainda sem definição. Certo. Então, assim, no caso da ação judicial, para entrar com a ação, a pessoa, o estrangeiro que está aqui, ele não tem custos para o Tribunal Administrativo, ele tem para contratar o advogado, certo? É isso? Isso, exatamente, não tem custos Ah, nenhum. entendi.
fere o direito fundamental da pessoa. Então, de certo modo, o tribunal tentou encontrar uma forma de proteger essa pessoa sem ela ter custas judiciais, né? E é por isso que Uhum, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de ação. Porque se você entra com essa ação, onde você não tem nem perto do direito que você está pedindo, e o juiz interpreta que você agiu com uma certa má-fé, né? Ah, estou tentando pedir uma coisa aqui que nem cabe a mim. Ah, acabei de entrar em Portugal, estou há 30 dias aqui. Não tem uhum, manifestação, não tenho AR, não tenho nada. Quero entrar com a intimação judicial. O juiz interpreta aquilo negativamente, pode gerar uma ação reversa de litigância de má-fé. Tanto o advogado quanto a pessoa que entrou com aquela ação são ambos responsabilizados. Então tem que ter um certo cuidado, porque é uma ação gratuita. O tribunal está trabalhando daquilo sem receber, né? Entre aspas, uhum, sim, que sim. recebe também do governo, mas do próprio solicitante não, né? Entendi, perfeito, perfeita colocação. E há consequências práticas se para o governo português, né, no caso, nesses processos, a senhora disse que ela agora já começa a mandar logo o agendamento assim que ela é acionada, porque na maioria dos casos é o que vai ser solicitado pelo juiz, né? Mas quais são as consequências que a AIMA pode ter? Pronto, uma vez que a AIMA não haja, já agendando, já resolvendo o problema, aí é o juiz que vai determinar. Se o juiz entender que realmente aquele pedido tem fundamento, aí ele vai determinar que a AIMA resolva aquilo, ou o agendamento, ou a emissão da R, enfim, qual for a questão que está sendo levantada, e num prazo específico. Normalmente tem sido de 20 dias úteis, tá? Pode ser mais, pode ser menos, mas essa é a média. Então, uma vez que o juiz determinou que a AIMA resolva aquilo em 20 dias úteis, se a AIMA não respeitar, ela é multada diariamente. Quem paga isso é o governo, então o governo vai tendo que pagar multas diárias, isso vai se somando. Inclusive, eu tenho uma teoria que eu acredito que o fim da manifestação de interesse foi causado pelas ações judiciais. Até porque, se você prestar atenção no levantamento que o ministro fez, né, na fala que ele fez no dia 3, na finalização da manifestação de interesse, ele ainda fala: o governo português não pode estar sendo processado pelos imigrantes. Então, assim, essa fala foi onde me pegou. Eu falei assim: tá aí o problema. Foi aí que vocês decidiram finalizar com a manifestação de interesse. Porque Até enquanto. porque o dos outros processos, as pessoas ainda não estavam entrando Exato, com a ação exatamente. judicial, né? Era mais a questão da manifestação mesmo. Exatamente. Tanto é que essa questão da manifestação de interesse, ela começou a se popularizar mesmo há pouco tempo, faz poucos meses. Então, com o volume, né, com o aumento que teve dessas ações, o governo se sentiu pressionado. Porque até enquanto eles não eram processados, estava tudo certo. Vai levando ali, enquanto dá, Você levava 3 anos para ter sua autorização de residência e ia. para eles Então, era. exato. Olha, eu trouxe uma pergunta aqui que colocaram na minha caixinha, eu achei muito interessante. Doutora, quais são os direitos dos imigrantes em Portugal quando enfrentam atrasos ou problemas no processo de legalização? A senhora falou aí sobre o direito, né? Infringir o direito, ferir o direito. Quais são esses direitos, dos imigrantes? Bom, uma vez que a pessoa ela venha com visto de residência, ela é protegida pelo visto de residência. Então, por exemplo, na própria legislação, o artigo 81 fala que quem tem um visto de residência pode trabalhar e exercer profissão antes mesmo de ter autorização, porque, enfim, não depende dela só ter essa autorização. Então, por causas não imputáveis a ela, ela pode exercer todos os direitos inerentes a um residente, parcialmente, né? Sem ter autorização ainda por conta do processo lento. Agora, quem não vem com o visto já tem uma complicação extra, porque não seguiu o regular curso da migração. Então, de certo modo, já está recorrendo a uma exceção legal, porque uma autorização de residência com dispensa de visto, que é o caso da manifestação de interesse, autorização de estudo sem visto, 122 capa, entre outros casos, são exceções legais. Essa não é a regra. Muitas pessoas acreditam que essa é a regra, porque a internet faz entender isso, mas a regra é o visto. Então, uma vez que a pessoa vem sem o visto, de certo modo, ela está abrindo mão desses direitos, certo? Agora, na prática, se ela está tendo isso de uma maneira presente na vida dela, ela está tendo dificuldade no trabalho, ela não está conseguindo acesso à saúde, ela não está conseguindo acesso à educação, que são direitos básicos a qualquer pessoa, aí já é outra questão. Então, se a pessoa tá com tudo certinho ali, só tá aguardando a AIMA fazer a parte dela, são direitos que estão sendo infringidos. Que é o que eu falei daqueles 5 pilares, né? Da saúde, educação, convívio familiar, liberdade geográfica e trabalho em si. Então, se a pessoa tem alguma situação que está prejudicando isso na vida dela, aí sim é onde cabe a intimação judicial para tentar buscar isso. Na prática, não tem como você obrigar um órgão público a fazer o que você quer só porque a AIMA não emitiu o título. Eu tive um caso que uma cliente minha falou que ela estava com o título vencido e foi no IMT para fazer a troca da CNH para carta portuguesa.
E o IMT não estava querendo fazer, justamente porque o título dela não estava válido, mas por decreto estava. Uhum. Então, uma vez que ela mostrou o decreto, o IMT já tinha que ter aceito aquilo. Só que não tem como você obrigá-los ali na hora. Não, você vai aceitar sim, tá aqui o meu processo. É só numa intimação judicial que você consegue resolver isso. Então, é isso. Basicamente, se a pessoa tem um direito ali na hora, Uhum. que está sendo infringido, tem que recorrer sim à intimação. Agora, se não tem, não tem muito o que fazer. Doutora, a senhora falou uma coisa que eu me lembrei, assim, eu falo de Portugal, antes mesmo de vir para Portugal, tem 4 anos que eu entrevisto advogados para a gente conversar sobre Portugal, e eu me lembro que na época da pandemia, as pessoas com manifestação de interesse tinham determinados direitos, como, por exemplo, o utente, muita gente conseguiu o utente por conta, né, na época da pandemia, subsídios do governo, tudo isso foi encerrado, e agora, quem está nesse processo de manifestação de interesse ainda, aguardando tudo, ela não tem mais esses direitos, né, de utente, é, ou tem? Como é que funciona essa questão da saúde, por exemplo, né? Se a pessoa tiver algum tratamento, precisando urgentemente, ela pode solicitar o utente, é isso? Certo, deixa eu explicar o que aconteceu. Nessa época ali da pandemia, houve um fechamento da AIMA no CEF, na época, né? Uhum. Estavam atendendo e ficaram um longo período sem atendimento. Tanto é que antes da pandemia não demorava nem um ano para sair a manifestação. Só que houve um acúmulo e começou a demorar mais. O que aconteceu? Como muitas pessoas estavam sem poder prosseguir com o pedido, porque o governo simplesmente fechou as portas, eles fizeram um decreto que fazia com que a manifestação de interesse tivesse os mesmos poderes, ou próximo disso, de um título de residência, mas só para quem tinha protocolado a manifestação de interesse até dezembro de 2021. Então, isso é muito importante. Muitas pessoas Uhum. falam assim, é a mesma coisa que um título de residência. Exato. Eu vejo Não, gente, muito comparação. depois disso, falando, não, você podia vir, pode vir como turista, achando que realmente é o meio legal ali, vir entrar como turista, falar que está vindo como turista, com a intenção de morar. E eu penso que essa questão da pandemia também pegou muito. Eu me lembro de eu falar e pessoas nos comentários assim, não, mas eu tenho meu utente e eu tenho a manifestação de interesse, tá? Mas era uma lei específica, né? Que agora já não existe mais. Tanto é que quem tinha manifestação de interesse até 2021 conseguia tirar aquele certificado pelo QR Code, tudo certinho, e conseguia até protocolar para troca da CNH para carta de condução. Protocolar só, não conseguia Hum, receber. Protocolar. Então, muitos desses direitos que só um residente é conferido, quem tinha manifestação conseguia ter. Inclusive, até hoje, se alguém tem manifestação, né, até dezembro de 2021, consegue ter acesso a esses direitos igual a um residente legal, porque tem esse hum, decreto que valida essa questão. Agora, hum, isso não quer dizer que é autorização em si, tanto é que a carta portuguesa só era emitida em si quando a pessoa apresentava a autorização. Então, era um aumento das liberdades. Quando falamos em número de utente, na questão da saúde, depende muito do centro de saúde. Nossa, eu já tive muitas pessoas que me mandaram assim, cheguei aqui só com o PB4 e consegui fazer o número de utente. Ok, provavelmente provisório, certamente não foi sim. definitivo. Mas com o provisório já consegue ter acesso a muitas coisas aqui, certo? Então, para ter o definitivo mesmo, em geral, eles pedem mesmo a autorização de residência. Nem quem tem visto consegue ter o definitivo. Tem que ter autorização em si. Exato. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu consegui para toda a minha família o provisório, justamente para a gente tomar a vacina da Covid e tudo mais. E aí, só depois, com a autorização de residência em mãos, recebemos o definitivo, que aí dá acesso a outros direitos, como, por exemplo, desconto ali na farmácia, né? Comprar remédios coparticipados pelo governo. É isso, né? É que tem médico de família também. Exato. Uhum. Então, se a pessoa tem um direito infringido na questão da saúde, ela está precisando da autorização, é uma motivação de intimação judicial, mas não de obrigar o centro de saúde a atender, porque realmente, de fato, não é problema do centro de saúde. A legislação fala em residente legal, então, uma vez que a pessoa não é residente legal, não tem como a gente exigir isso deles. A gente tem como exigir um atendimento com tempo provisório, mas não com definitivo. Então, é um caso aí que, dependendo da situação, também pode caber uma ação judicial. E Certo. A senhora também falou sobre essa questão do visto. No caso, por exemplo, desse seguidor que está vindo aí com visto, que só está marcado lá para abril, ele tem duas alternativas, me corrija se eu estiver errado. Ou aguardar e o visto dele vai estar válido dentro do decreto, ou chegar aqui e fazer a RCPLP, já que ele é brasileiro. É isso? pronto, a RCPP eu não recomendo que ninguém faça.
Parece que eu sou uma contrária à CPLP. Assim, o Ah, que que acontece? Eu sei que muita gente defende muito a CPLP, uhum, mas eu não acho uma boa autorização porque ela está sendo processada pela União Europeia. Então, como que a gente vai defender uma autorização que os outros países não aceitam? E tem fundamento. Por mais que as pessoas usem aí vários argumentos, eu já li a legislação que as pessoas falam e sempre tem ali uma coisinha que ninguém fala, que alguém não menciona, não fala tudo. Porque a verdade é que na internet a gente vê as pessoas falando que traz mais engajamento e não o que realmente importa. Então, a RCPLP nesse momento não é uma boa opção. Quando lá na frente, se realmente for se tornar um cartão, porque não houve uma promessa de se tornar um cartão, a verdade é que eles querem melhorar a CPLP, mas não disseram como. A minha é, é, intenção é que seja cartão. Se for cartão, vai ser excelente, porque o único requisito é ser da CPLP. Não tem mais nenhum requisito. Não precisa trabalhar, não precisa estudar, nada. Então, ela é literalmente perfeita, se for um cartão. Agora, enquanto ela for um papel, não recomendo que faça. Se ele chegar aqui, tem um agendamento para abril. Quero tentar antecipar, todos os dias ligar na arma para pegar uma vaga de desistência, porque às vezes tem. Às vezes ele tem uma sorte ali rara e consegue antecipar. Se não for dessa forma, e na prática ele tiver dificuldades no dia a dia dele, aí ele pode fazer intimação judicial. Se não, realmente é só aguardar. Ou então fazer a CPLP, né? Mas não recomendo. Ah, eu vou te dizer, eu tenho um carinho grande pela CPLP, entendo a frustração de quem tem a CPLP, porque foram prometidas várias coisas e que não foram cumpridas, infelizmente. Mas eu vejo tantos seguidores aqui falando: olha, graças à RCPLP eu consegui tirar a minha carta de condução, estou trabalhando. Enfim, são vários os casos que eu entendo muito o motivo de não recomendar e eu também, eu vou dizer, quando alguém pergunta, e aí, faço ou não faço? Quem sou eu para saber o que que é melhor para você? Primeiro, converse com o advogado e vai entender se para o seu perfil é o ideal ou não, né? O que que fica melhor. Eu acho que cada um tem que entender que são coisas diferentes que precisam ser orientadas e muito bem orientadas, como a senhora falou. Falar, tem um monte de gente aí na internet falando qualquer coisa, Pronto. mas estar bem orientado é muito diferente, né? Exatamente. A CPLP, ela trouxe uma possibilidade para quem não cumpria mais nada. Então, na teoria, ela é maravilhosa, ela é muito boa. Só que a gente sabe que na prática, ela não dá para viajar com ela. Tem muitos bancos que não aceitam fazer conta bancária, não fazer empréstimos, não vendem veículos, não vendem imóveis. Então, tem muitas empresas que nem contratam com a CPLP. Então, a gente sabe que o problema dela está o uso na prática, sabe? O que eu tenho Uhum, esperança é que eles tornem cartão. Uma vez que tornarem cartão, vai ser sim. ótimo. Que aí não vai O ter. governo já, né, andou falando em discurso e tal, mas não tem nada, como a senhora disse, ainda não tem nada, não tem uma data, não tem nenhuma previsão, pelo contrário, tem uma prorrogação aí de um decreto falando, olha, ano que vem a gente conversa, né? Nem sequer poxa, o portal da renovação, era só fazer ali um sistema bem simples. Exato, saiu um papelzinho novo, uma nova validade, né? Tem gente que já está ali há mais de um ano. Então, assim, é realmente complicado. Eu entendo mesmo a frustração de quem achou que teria os direitos iguais, como está ali no papel, mas que na prática, infelizmente, e aqui em Portugal a gente tem muito essa questão de, tá, mas no posto de saúde X fala uma coisa, no posto de saúde Y fala outra, e você, infelizmente, tem que ficar ali o tempo inteiro lutando, brigando pelos seus direitos, né? E a senhora vê alguma solução alternativa, assim, para resolver esses problemas de agendamento, esses casos que a senhora pega, sem ser pela ação judicial? Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer antes, assim, de ir para o processo? Pronto. Primeiro, se eu tivesse uma situação assim, digamos que eu estou Uhum, aqui com manifestação de interesse, não tem motivação de urgência comprovável, ou estou sem agendamento, ou vim com visto com agendamento muito longe, ou sem agendamento, o que que eu faria? Eu ficaria tentando agendar sozinha, por e-mail e por ligação, todos os dias ali, todo dia mandando e-mail, todo dia ligando durante um mês. Se não resultasse isso durante um mês, aí eu tentaria encontrar medidas alternativas. Então, por exemplo, eu estou aqui com visto. Não tem muito o que fazer. Estou com visto, pelo menos eu estou residente legal. Eu só tenho que realmente coordenar minha vida para que eu não precise sair do país, a não ser que seja motivação de urgência, aí eu teria, né, certo. causa provável ali para poder retornar sem problemas. Agora, se eu estou sem visto nenhum, eu voltaria para o meu país de origem e faria o visto, com certeza.
Porque não vale a pena ficar aqui legal, sem nada, sabe? Com a manifestação interesse ainda dá, porque muitas empresas aceitam, muitos lugares ainda aceitam, até Conhecem, né? Tudo. às vezes consegue. Então, Uhum. depende muito onde a pessoa mora, essa questão, né? Tem muitas pessoas que não têm limitação nenhuma com a manifestação de interesse, com a RCPLP, enquanto outras não conseguem fazer nada. Não depende muito de Exato. onde a pessoa mora. Então, se eu não estou tendo problemas na minha vida, estou com a minha manifestação aqui, ou com o meu visto, eu vou ficar aguardando. Não vou simplesmente surtar aqui e vou esperar o meu tempo, o meu processo. Agora, se eu estou sem isso, com certeza vou voltar, porque a gente sabe que a situação está complicada para quem está sem nada. GNR aí está direto aparecendo notícias, prendendo imigrantes, justamente por isso, porque a prorrogação das validades não cabe para o turista. As pessoas acreditam que sim, mas não cabe. Cabe só para quem tem visto ou autorização de residência, né? Então, se eu tivesse assim, eu consideraria, pelo menos, né, teria o visto, porque sem nada. Uhum. Mas não existe nenhum outro caminho, infelizmente. É só isso, ou aguardar, ou fazer o visto e... Aham. Então, mais uma vez, é ser bem orientado, procurar a ajuda de um profissional habilitado, um advogado, com ordem dos advogados em Portugal, que saiba sobre o assunto, que entenda o que está falando, para poder definir ali qual é o melhor caminho, a melhor estratégia, se vale a pena ou não entrar com a ação, já que entendemos aí que não é qualquer situação que tem que ir para essa medida mais extrema, né? Então, torcer para que as coisas andem. A senhora tem alguma, assim, é esperançosa em relação a tudo que a gente tem visto? Bom, a greve da AIMA aí no horário, né, extra, já não tem nenhuma previsão aí de uma conversa com o governo antes, se deve se iniciar, então, a partir de quinta. Alguma previsão, alguma bola de cristal, doutora? Pronto. Então, por mais que a gente esteja num cenário muito caótico neste momento, eu tenho realmente uma crença que a imigração vai melhorar muito no próximo ano. Justamente porque agora a gente está voltando a limitar mais para a questão de regular imigração, vir com visto, fazer tudo certinho desde o princípio. E isso, de certo modo, vai deixar as pessoas mais confortáveis desde o começo, porque ter um visto faz muita diferença. A gente sabe que tem lugares que não contratam com visto, tem lugares que só aceitam AR ou manifestação de interesse, mas na prática tem muitas outras coisas que ter um visto faz diferença. Então, eu acredito que com o tempo, né, com esse incentivo aí, de ter vistos mais fácil, que a gente está vendo que o consulado tem sido mais fácil nesse sentido, eu acredito que realmente vai melhorar. Não agora. Eu não acho, por exemplo, que esse ano vão abrir vagas. Ah, Porque o que eles falam para nós, a gente percebe que não é a intenção, mas pode ser que abram, vai que acontece alguma coisa, né? Eles já estão com missões especiais para manifestação de interesse, para tentar agilizar. Já vi, inclusive, esses lugares, eu já fui até num desses lugares, que é especial só para manifestação de interesse, então a gente vê que eles estão colocando em prática aquilo que eles falaram. Então, eu tenho crença, assim, numa imigração muito melhorada, mas isso ainda vai levar tempo, porque eles precisam organizar a bagunça que já está, nesse momento, alojada. Tem muitos exato. processos aí acontecendo, muitas manifestações. Muita coisa se acumulando aí, né? Muita coisa herdada do CEF e outras que foram aí se acumulando mesmo nessa fila. Há Exatamente. muito aí para arrumar a casa, leva um tempo mesmo. O problema começou lá em 2020, com o início da pandemia. Porque enquanto estava lá até 2019, os processos estavam sendo rápidos, se a gente olha o histórico. Agora, desde 2020, como houve um acúmulo, eu acredito que tudo isso foi juntando com o tempo, foi cada vez mais aumentando, aumentando, aumentando. Foram mais imigrantes e pouca mão de obra, porque a verdade é essa, eles não têm muita mão de obra. E, consequentemente, isso só acumulou. Então, todos os dias vêm novos imigrantes. De certo modo, não tem uma previsão de quando eles vão resolver tudo isso de uma vez, sabe? Mas, enfim, eu tenho a crença de que dentro de 1 ou 2 anos isso tudo vai estar assim, ó, como era em 2019. Olha, eu também, eu torço muito para que as coisas se ajeitem o mais rápido possível. Eu sei que há muitos casos, muitos seguidores mandam mensagem aqui, reagrupamento, manifestação de interesse, vista sem agendamento, enfim, são muitos os casos mesmo que vão se acumulando e eu também fico na torcida e tenho expectativas, boas expectativas aí para os próximos períodos. Vamos ver quando tudo vai se organizar. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Só complementando aqui uma coisa que eu fiquei pensando agora. Eu não Hum. disse que eu sou contra a CPLP porque eu não quero que ela exista, né? Ah! Eu não sou do tipo de recomendar a fazer. Mas se Uhum. não tiver outra saída, né, com certeza fazer, né, gente? Não tô falando que tem que deixar de... Eu quero que Existe casos e casos. Eu vejo casos assim de uma pessoa que realmente precisa com uma urgência, autorização de residência,
seja para trabalhar, por exemplo, como caminhonista, que chega aqui e vai ficar lá e com autorização de residência já, sabe, já pode trocar e tudo mais, facilita muito a vida, né? Sim, Mas sabemos que há casos e casos e é sim. preciso ter uma orientação correta quanto a isso. Inclusive, se tu pegar alguma pessoa que fale assim pra você, olha, eu estou com meu visto e preciso dirigir para fora de Portugal, intimação judicial, pelo amor de Deus, gente. Cabe intimação judicial nesses casos. Cartãozinho para não ter problema nos outros países, né? E mais vale fazer intimação judicial do que trocar para CPLP. Faça intimação judicial. Ótimo. Doutora, muito, muito obrigada. Já sabe, está super convidada para vir aqui no Poste Mostrar qualquer assunto. Pode chamar a gente aqui. Eu agradeço imensamente compartilhar aí todas essas informações. Eu que agradeço, é muito bom poder participar disso com você. Eu sei o quanto isso é importante para as pessoas saberem. E sinta-se sempre livre para poder me chamar quando você achar interessante. Olha, esse assunto aqui, preciso que você converse comigo. Estou aqui à disposição, pode me chamar sempre. Boa. Combinado, então. Eu vou deixar as redes sociais da doutora Maiara aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada. Se você ainda não segue, eu posso te mostrar. E o Maiara com Portugal, vai lá, ó, segue todo mundo, curte, compartilha aí para todo mundo ficar super bem informado. Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau.